Boa tarde a todos. Estamos hoje iniciando o curso introdutório ao conhecimento teosófico, que anualmente a loja teosófica Cuti-Rumi realiza, e desta feita foi escolhido, em reunião pelos membros, o livro A Chave para a Teosofia, da senhora Helena Blavatsky. Então, é um livro, embora introdutório, mas bastante denso, com bastante conteúdo e que merece de nós, membros ou simpatizantes ou interessados em teosofia, o seu estudo. E é o que a gente vai tentar fazer nesses dias. Eu vou compartilhar aqui a tela. Nós temos aqui a programação, então, desse mês de janeiro, embora o curso se estenda até o mês de fevereiro, com os diversos tópicos ou capítulos do livro, serão abordados por membros da loja, né? Hoje eu falarei, como o irmão Afrânio já apresentou, já anunciou, sobre teosofia e sociedade teosófica e teosofia exotérica e esotérica, que são os capítulos 1 e 2 do livro. Eu vou compartilhar aqui em tela cheia para a gente dar início a esse estudo, né? Que é um estudo preliminar. E, inicialmente, é importante que a gente fale um pouco sobre a obra, né? Que teve sua primeira edição em 1889, na Inglaterra, em Londres, e que foi um ano depois de ela ter escrito, a senhora Helena Blavatsky, A Doutrina Secreta, e 2 anos antes da sua morte, do seu passamento, já que ela faleceu em 8 de maio de 1891. É um livro em formato de perguntas e respostas, né? A maioria de nós aqui já sabemos disso, mas como a apresentação está sendo gravada aí para depois ser colocada no YouTube, é interessante que a gente faça essa introdução. E sugere esse formato de perguntas e respostas que a autora sentiu a necessidade de legar às gerações futuras uma chave de introdução à sua vasta obra e ao pensamento teosófico em geral. E na edição brasileira, tem esse prefácio que eu peguei alguns tópicos, esses três. Se Blavatsky fosse escrever a chave para a teosofia hoje, poderia argumentar com muito mais facilidade com base na evolução do conhecimento científico. Isso é uma coisa óbvia, né? A gente sabe que desde o século XX, né, e hoje, no século XXI, nós temos aí avanços extraordinários, né? Esse próprio formato aqui de, né, reunião virtual é um deles. Então, teorias como a da relatividade, do espaço-tempo, da conversibilidade da matéria em energia viriam em seu favor. Provavelmente, por isso, ela afirmou que sua obra só seria verdadeiramente reconhecida depois de 100 anos, quando a ciência começasse a corroborá-la. Então, hoje, muito do que foi dito por ela, não só por ela, como por outros investigadores, ocultistas, hoje a ciência comprova. Temos aí a física quântica, né, e tantos ramos da ciência que, mesmo ainda, né, presa aos dogmas, né, mais tradicionais, mas já avança no reconhecimento dessas verdades que foram trazidas no passado por esses grandes luminares da humanidade, como é o caso da senhora Helena Blavatsky. No prefácio da própria autora, ela diz, também tirei esses dois parágrafos, não é um texto completo ou exaustivo sobre a teosofia, mas apenas uma chave para abrir a porta que conduz ao estudo mais profundo. Traça linhas gerais da religião-sabedoria
e explica seus princípios fundamentais. Aos de mente preguiçosa ou obtusa, a teosofia tem de permanecer um enigma, pois no mundo mental, assim como no espiritual, o homem tem de progredir por seus próprios esforços. A autora não pode pensar pelo leitor, nem este obteria proveito se isso fosse possível. Então, essa afirmação aí até bem forte, né? Como era o estilo da senhora Blavatsky, né? Muito direta, muito, né? Objetiva, e ela deixa claro aí que, né, a obra é apenas uma síntese da síntese, né? Posterior à doutrina secreta, que tem aquela densidade toda, né? Mas ela chega a dizer que as pessoas que não estão interessadas, né, por esses assuntos, elas realmente não vão, né, obter nenhum resultado dela, e aquelas pessoas também que não se animam a fazer um estudo mais aprofundado, né? Ficam mais na superficialidade. Bom, aí o capítulo 1, que é esse que nós estamos aqui hoje refletindo, ele nos fala inicialmente, como, né, seria e é o ideal, do significado da palavra, do vocábulo teosofia. E aí a pergunta, a indagação. Acontece frequentemente considerar-se a teosofia e suas doutrinas como uma religião. Ela é uma religião? É uma pergunta. Ela até fala que agradeceu, inclusive no prefácio, que ela escreveu para muitas pessoas pedindo subsídios, e muitas perguntas e comentários foram, né, feitos, e ela aproveitou muito dessas indagações no próprio texto do livro. E essa pergunta é uma pergunta assim, né, como se diz, que não quer calar, né? Todos logo perguntam: então é uma nova religião? É ou não é uma religião? E a resposta dela também é assim bem objetiva, né? Não, não é. Teosofia é ciência ou conhecimento divino. Ela descarta logo essa possibilidade de ser uma nova religião, ou até mesmo de ser uma religião, mais uma religião. Ela vem dizendo, né, como a gente viu ali no prefácio, que é a religião sabedoria. Mas religião nesse sentido macro, de religare, né? Então, outra indagação. Qual o real significado e origem do termo? Resposta: sabedoria divina. Teosofia ou sabedoria dos deuses. A palavra teos significa um deus. Em grego, um dos seres divinos, e certamente não significa Deus, no sentido atribuído em nossos dias ao termo. Portanto, não é sabedoria de Deus, mas aquela possuída pelos deuses. O termo existe há muitos milhares de anos. Isso é importante porque, né, seria muita pretensão, né, a sociedade teosófica como veículo da teosofia, né, como instrumento para, né, difusão dessa sabedoria divina, sabedoria ser a sabedoria do absoluto, né, de Deus, esse conceito que nós temos, somente aqui no Ocidente, né, do Deus como sendo, né, até antropomorfizado, né? Mas não, ela deixa claro que é dos deuses, né? E quem são esses deuses? Somos, inclusive, nós. Ainda, como se diz, como tem aquele livrinho do J. Vanderliel, e deuses no desterro, ou deuses no exílio. Então, mas tem aqueles que estão com uma consciência tão expandida que já podem ter acesso a essa sabedoria e até transmiti-la, como foi o caso da senhora Blavatsky, como é óbvio, evidente, o caso dos Mahatmas, né? Desses seres iluminados, né? Desses adeptos, desses seres que já transcenderam a evolução humana que nós ainda trilhamos. Então, esse termo foi transmitido pelos filósofos alexandrinos, conhecidos como os que amam a verdade, filaleteus. Foi usado no terceiro século de nossa era por Amônio Sacas e seus discípulos, que eram chamados de analogistas, que iniciaram o sistema teosófico eclético.
é o equivalente a Brahma Vidya, conhecimento divino. Então, não é um termo novo, não foi Blavatsky quem criou o termo teosofia, né? Ele já desde o terceiro século da nossa era, e ela diz lá, tem umas notas de rodapé no livrinho aqui, que muito antes, né? No Egito, já se usava esse termo sabedoria divina, e já haviam sábios, rishis, pessoas que faziam esse trabalho de investigação e também de difusão dessa sabedoria. E como a gente vai vendo, e vamos mais adiante chegar a esse entendimento de que uma sabedoria subjacente a todas as filosofias, religiões, né? Todo o tipo de conhecimento, né? Que traga essa proposta aí do entendimento de decifrar o enigma da vida. Então, qual era o objetivo desse sistema? Esse sistema eclético, o teosófico eclético? Ela responde: inculcar, antes de tudo, certas verdades, certas grandes verdades morais nos discípulos e em todos aqueles que amam a verdade. Daí o lema adotado pela Sociedade Teosófica: não há religião superior à verdade. Então, a proposta desse sistema teosófico eclético é o que, como ela vai dizer aqui, que tinha como principal objetivo nesse sistema teosófico eclético de reconciliar todas as religiões, seitas e nações sobre um sistema de ética comum, baseado em verdades eternas. E isso nos lembra o quê? O nosso segundo objetivo da atual sociedade teosófica, ou, como ela diz, a sucessora desse sistema teosófico eclético, que é a sociedade teosófica, e que tem no seu segundo objetivo a motivação, o estímulo do estudo comparado de religiões, filosofias, ciências. Então, isso já era feito desde lá os filósofos alexandrinos, os filaleteiros. Então, outra indagação, como podem demonstrar que isso não é um sonho impossível e que todas as religiões do mundo estão baseadas em uma mesma e única verdade? Aqui é uma figura, né? Uma tentativa de mostrar o Amônio Sacas, né? A imagem dele na época, né? Isso está na internet, né? Então, a indagação aqui é assim como que instigadora, né? Porque como fazer essa conciliação entre essas diferentes doutrinas, tradições, filosofias, religiões, né? Já que existem em épocas diferentes, em povos diferentes, nações diferentes. Aí ela diz: através de seu estudo e análise comparados, a religião sabedoria era una na antiguidade. Aí já vem um dado importante. E isto fica comprovado pelas doutrinas idênticas ensinadas aos iniciados durante os mistérios, instituição universalmente difundida em outros tempos. Todos os cultos antigos indicam a existência de uma única teosofia anterior a eles, a chave que explica ou que explicará, ou, desculpa, a chave que explicar um há de explicar todos. De outro modo, não poderá ser a chave verdadeira. Então, essa unidade subjacente, né, ou essa religião sabedoria, sempre foi entendida, sempre foi investigada, sempre foi alvo de estudo, de análise pela, né, humanidade. E hoje é o trabalho da Sociedade Teosófica. Bom, aqui um outro tópico nesse capítulo 1 que trata da política da Sociedade Teosófica. Não é a política que nós conhecemos aqui, né? Partidária, nada a ver, né? É o modus operandi, como trabalha a Sociedade Teosófica. Então,
A pergunta: no tempo de Amon-Sacas, havia diversas grandes religiões antigas e só no Egito e Palestina as seitas eram numeradas. Como poderia ele reconciliá-las? Outra pergunta também bem, né, motivadora. A resposta: fazendo o que estamos novamente tentando fazer agora. Né? É o segundo objetivo nosso, tentando fazer. Então, não foi alcançado ainda. Tem gente que já acha que não, o mundo mudou, tal, então, né? Mas a coisa ainda tem muito caminho pela frente. Os neoplatônicos formavam um grupo numeroso e pertenciam a várias filosofias religiosas, como sucede a nós teósofos. Naqueles dias, o judeu Aristóbulo afirmava que a ética de Aristóteles representava os ensinamentos esotéricos da lei de Moisés. Filon, o judeu, se esforçava em reconciliar o Pentateuco com a filosofia pitagórica e platônica. E Joséfo provava que os essênios do Carmelo eram simplesmente os copistas e seguidores dos terapeutas egípcios, os que curavam. Assim é em nossos dias. Então, aquele trabalho que eles iniciaram lá, os filósofos, ou deram continuidade, os filósofos alexandrinos, filaleteus, hoje a sociedade teosófica dispõe para o mundo moderno, né? Para nós. Agora, vem a indagação. Estamos fazendo isso? Estamos cumprindo esse segundo objetivo? Né? Podemos mostrar a linhagem de todas as religiões cristãs, assim como de todas as seitas, mesmo das menores. Estas últimas são os brotos ou rebentos menores dos ramos maiores, mas brotam do mesmo tronco a religião sabedoria. Então, é isso que parece que leva a entender que existiu, sempre existiu esse tronco, né? E do qual derivaram os diferentes ramos, que são as religiões, as filosofias, em épocas diferentes, para povos diferentes, etc., que a gente já sabe. Né? Então, o Ammônio Saques tinha como objetivo fazer essa demonstração, né? E ele se esforçou por induzir cristãos e gentios, judeus e idólatras a deixarem de lado suas contendas e disputas, lembrando apenas que todos possuíam a mesma verdade sob roupagens diversas e tinham todos uma origem comum. E aí a gente vê, né, que como é atual isso hoje. Na época existia, né, essa rivalidade, essa, né, polaridade, polarização, né? Hoje isso está, parece que voltando. Houve um momento aí que parecia, não, estamos chegando a um momento de conciliação tal, mas parece que agora está havendo um novo retorno à fragmentação, à separatividade, né? À polarização, né? Em todos os sentidos, né? Inclusive esse também, né? Do entendimento mais profundo da vida, né? Religioso, filosófico. Então, novos desafios aí para a gente, né? Que eles tiveram e que nós continuamos tendo hoje. Seguindo, um outro tópico, porque são, na verdade, 54 perguntas nesses dois capítulos. 21 perguntas no capítulo 1 e 33 no segundo capítulo. Claro que eu não iria poder, né, explorar todas essas, e selecionei algumas apenas para a gente refletir aqui, né, e tentar, né, uma discussão a respeito, né, um diálogo a respeito. Então, vamos lá. Né? Aí a pergunta: pode-se alcançar a sabedoria secreta, que ela chama aqui, simplesmente pelo estudo? As enciclopédias definem teosofia com sentido parecido ao que faz o dicionário Webster, isto é, suposta comunicação com Deus e espíritos superiores e consequente aquisição de conhecimento super-humano por meios físicos e processos químicos. Isso é exato? É uma pergunta até, de certo modo, longa, mas que também, né, provoca uma reflexão, e a resposta é muito
objetiva da senhora Blavatsky. Não creio, nem existe lexicógrafo algum capaz de explicar-se a si mesmo ou aos outros como se pode alcançar o conhecimento super-humano por meio de procedimentos físicos ou químicos. Tivesse o Webster dito por meios metafísicos e alquímicos, a definição seria aproximadamente correta. Como está, é absurda. Os antigos teósofos, assim como os modernos, sustentam que o infinito não pode ser conhecido pelo finito, ou seja, percebido pelo eu finito. Essa persona, né, que ainda estamos aqui revestidos, mas que a essência divina pode ser comunicada ao eu espiritual em estado de êxtase. Essa condição dificilmente pode ser alcançada, assim como o hipnotismo, por meios físicos e químicos. Então, ela descarta aí esse conceito aí, ou definição dada aí nesse dicionário Webster, né, que na época, né, era uma referência. Hoje a gente tem nem mais o Aurélio, né, a Barça, hoje é o Google, né, onde a gente busca as respostas. Então, ela deixa bem claro que a definição está equivocada, porque não é por meios químicos e, né, físicos e químicos, mas por meios metafísicos e alquímicos. Aí sim, né? Claro que é uma prática que não é assim atribuída ou dada a todos. Ela, por exemplo, né, os que a acompanharam, os contemporâneos dela, né, que a seguiram, né, como o caso da senhora Anibesa, o próprio coronel Wolcott, o senhor Lidbiter, o senhor Ginarajadasa e tantos outros, né, que deram continuidade ao trabalho, né, talvez tenham esse, né, processo metafísico e alquímico, né? Tanto que muito do que eles, né, deixaram, o legado deles proveniente de investigação mesmo, né? Clarividente, etc. Né? E ela tinha essa possibilidade. Nós somos apenas, como nós vamos ver adiante, estudantes dessa sabedoria. Ainda não podemos ter essa vivência, né? Que eles tinham e nos deixaram essa preciosidade, que é essa literatura aí, para que a gente possa tentar, né, algum dia, encarnações aí futuras, né, chegar a poder ter essa prática. Outra indagação. Portanto, a teosofia não é um sistema novo, como acreditam alguns. E realmente, né? Ah, então teosofia, o que é isso? Nunca ouvi falar, é algo novo, é mais uma religião, né? Ou é um sistema novo de estudo, tal. O que é isso, afinal? Então ela responde: apenas pessoas ignorantes podem considerá-la desta maneira, como um sistema novo, né? Em sua ética e ensinamento, senão no nome, é tão antiga quanto o mundo, assim como é, entre todos, o sistema mais amplo e católico, que quer dizer universal. Né? Então, não é nada de novo, é algo que a humanidade vem resgatando, né? E, quem sabe, no futuro, outros, né, processos, outros sistemas, né, ou escolas, ou sociedades poderão existir para realizarem esse trabalho. Né? Outra indagação. Como se explica, então, que a teosofia tenha sido tão desconhecida nas nações do hemisfério ocidental? Porque foi um livro fechado para as raças mais cultas e avançadas. Então, né, muita gente desconhece a teosofia. Quando a gente fala até, sou teosofista, sou membro da sociedade teosófica, que é isso aqui, no nosso meio, né? Infelizmente, né? E mesmo pessoas, né, de nível intelectual, né, que, né, há de se reconhecer, né, um nível intelectual profundo, avançado, mas desconhece. Então, ela diz: acreditamos que existiram nações igualmente cultas na antiguidade e certamente mais avançadas espiritualmente do que nós estamos. Mas há várias razões para essa ignorância voluntária. Ela
aqui traz também um dado interessante, né? Que essa ignorância não é porque não é divulgado, é porque as pessoas não tomam conhecimento. Hoje em dia, com a rede mundial de computadores, né, com a internet, não tem como se, né, dizer que nunca vi porque não é divulgado. Não, é questão de interesse, né? Que é por isso que ela, no meu entender, ela chama aí de ignorância voluntária. São os valores, são o que as pessoas estão buscando, né? A maioria das pessoas. O que é que a maioria das pessoas hoje busca? A gente sabe, né, perfeitamente que são, né? É a satisfação dos sentidos, né? Etc. e tal, né? Então, uma delas foi dita, ela diz que, mas há várias razões para essa ignorância voluntária, né? Uma delas foi dita por São Paulo aos atenienses cultos. Uma perda por longos séculos da verdadeira percepção espiritual e até de interesse, devido à devoção demasiada às coisas dos sentidos e sua longa escravidão à letra morta do dogma e do ritualismo. Mas a razão mais poderosa para isso está no fato de haver se conservado sempre em segredo a verdadeira teosofia. E aí vem aquela célebre frase, né? Não dê pérolas aos porcos, tudo isso figurado, né? Simbólico, alegórico, que eles as pegarão e as atirarão contra vós. Então, é uma coisa óbvia, né? Realmente o interesse ainda não é, né, da maioria das pessoas. São pouquíssimos. Nós estamos aqui em quantos, né? Quantas pessoas estão buscando esse, né, entendimento, essas informações, né, esses valores. Aí a outra pergunta. Foram apresentadas provas da existência do segredo, mas qual a real, ou qual a causa real dele? A resposta, né? As causas eram as seguintes. Primeiramente, a perversidade da natureza do homem vulgar e seu egoísmo, tendendo sempre à satisfação de seus desejos pessoais em detrimento do próximo. Ela é objetiva, incisiva e, né, vai realmente direto ao assunto, né? A semelhantes seres jamais se pode confiar segredos divinos. Em segundo lugar, sua incapacidade para conservar os conhecimentos sagrados e divinos límpidos de toda degradação, né? Há essa incapacidade. Esta última foi a causa da perversão das verdades e símbolos mais sublimes e da transformação gradual das coisas espirituais em formas antropomórficas e comuns. Em outras palavras, o rebaixamento da ideia divina e a idolatria. Pronto. Aqui, para mim, no meu entender, está dito tudo. Então, né, se há essa tendência, né, do ser humano de degradar, né, de usar para fins egoístas, esse conhecimento, essa sabedoria, que vai implicar em responsabilidade, em poder, então é um desastre. Daí porque ela sempre foi, né, resguardada. Mas chegou um momento, como no final do século XIX, né, aquele último quarto de século, 1875, que a própria hierarquia que governa o mundo, esse, né, governo interno do mundo, resolveu fazer esse investimento e fez através dela, da senhora Blavatsky, trazendo mais uma vez esse, né, conhecimento, essa oportunidade de acesso a essa sabedoria. Mas está em nós, né, essa grande responsabilidade de preservá-la, inclusive, né, e não favorecer ou deixar que aconteça, né, o que aconteceu já no passado, né, com esse tipo de sabedoria. Nós tivemos recente aí, né, na Segunda Guerra, no século XX, né, que, né, muito desse conhecimento foi desvirtuado, como é o caso desse símbolo sagrado que é a suástica,
usado daquela forma, né? E tantas coisas que foram feitas. Então, aquilo ali foi um momento assim mesmo para mostrar como se deve ter o cuidado, né? É aquela coisa de não dar arma a uma criança, né? Que ela não vai saber usá-la. Então, se a humanidade ainda, né, está caminhando nesses passos lentos, né? Infante humanidade ainda, adolescente, então temos que ter todo cuidado na, né, no lidar com essa sabedoria. Mas, seguindo, ela nos faz essa outra colocação aí, dessa diferença entre teosofia e budismo, que houve no passado, né? Confusão, é uma forma de budismo, né? Sendo trazida, quando o seu Sinnett escreveu aquele livro, o budismo esotérico, ela chega até a explicar isso, né? Se ele tivesse colocado só com o D, um D apenas, não teria a confusão, porque o com o D só seria a sabedoria, né? E não a religião budista. Então, que diferença existe entre o budismo, a religião fundada pelo príncipe de Kapilavastu, e o budismo, ou sabedoria, que está sendo mostrada ou mostrado como sinônimo de teosofia? E a resposta é exatamente a que existe entre o ritualismo e a teologia dogmática das igrejas e seitas e os ensinamentos secretos do Cristo, que se chamaram os mistérios do reino dos céus. Buda significa o iluminado. Por Boda, o conhecimento, se entende o que é sabedoria. Então, há essa distinção bem objetiva de que a teosofia não é o budismo, né? Ela tem a ética budista, ela difunde a ética budista, mas ela não pode ser confundida, porque é essa religião sabedoria, né? É esse tronco da árvore que, né, transmite essa sabedoria a toda a humanidade. Então, nesse outro tópico, o que a sociedade teosófica moderna não é, existem algumas perguntas também que eu selecionei aqui, e uma delas é que diz: sendo assim, qual o sistema que adotam além da ética budista? Aí ela responde: nenhum e todos. Que resposta bem, né, bem ao estilo, né, para a gente pensar: como nenhum e todos? Não estamos ligados a qualquer religião ou filosofia especial. Escolhemos o bom que em cada uma encontramos. Mas é necessário que se repita aqui que a teosofia, como todos os sistemas antigos, está dividida em duas partes: a exotérica e a esotérica. Então, esse é mais um ponto assim que, né, deixa bem claro que, como tudo na vida, né, tem esses dois lados, né? O preto e o branco, né? O claro e o escuro, o dia e a noite, né? Então, tem esse lado externo, exo, né? De externo, e tem o lado exo, de interno, né? Também nessa própria religião sabedoria. E aí ela vai explicar. Então, em que consiste a diferença? A pergunta é para essa explicação. Em geral, os membros da sociedade teosófica podem professar a religião ou a filosofia que acharem mais conveniente, sempre que simpatizem com um ou mais dos três objetivos da associação e estejam dispostos a defendê-los. A sociedade é uma corporação filantrópica e científica para a propagação da ideia de fraternidade no terreno prático e não no teórico. Olha aí. Não importa que os membros sejam cristãos ou muçulmanos, judeus ou zoroastristas, budistas ou brahmanes. Passou aí uma moto. Espiritualistas ou materialistas, mas cada membro tem que ser um filantropo ou um estudante investigador da literatura ariana, aqui o ariana, porque, né, a atual, quinta,
raça, raiz, tal, aquela coisa toda que está lá na antropogênese. E outras antigas, ou dedicar-se às ciências específicas. Numa só palavra, deve contribuir, se possível, à realização de um dos objetivos do programa, pelo menos, de outra maneira, ingressar como membro não teria razão de ser. Então, é aquilo, né, que a gente já sabe que, né, nós temos a liberdade, né, de pensamento, de professar qualquer religião ou nenhuma delas, né, das religiões existentes. Mas, né, temos de ter esse mútuo respeito, porque esse é o princípio da fraternidade universal, né? O primeiro objetivo que o irmão Afrânio vai falar, né, próximo sábado, né, vai tratar justamente disso, né? Desse primeiro e dos demais objetivos dessa, né, sociedade. Deixa eu ver se eu pulei aqui um trechinho, tá, com as letras menores, né? Ela diz aqui: sociedade exotérica é aquela formada por membros ligados e independentes. Estes podem chegar a ser teósofos de fato ou não. E, como ela diz, assim é a maioria da sociedade exotérica, né? Estes podem chegar a ser teósofos ou não, de fato ou não. São membros são membros por pertencerem à sociedade, mas esta não pode converter em teósofo a uma pessoa que não tem o sentido das coisas divinas ou que aprecia as coisas da teosofia de uma maneira muito particular, sectária, se é que se pode usar essa expressão, né? Ou egoísta, né? Porque ser teósofo e ser sectário, ser, né, partidário, né? Ser parcial é contraditório. O ditado generoso é quem faz generosamente pode parafrasear este caso e diríamos, é teósofo todo aquele que vive e pratica a teosofia. Então, a maioria dos membros, né, estão nessa escola, nessa sociedade exotérica, né, que é a sociedade teosófica como um todo, e alguns se propõem a participar de um trabalho mais, assim, por dizer, mais definido, né, de tentar vivenciar essa sabedoria. E aí é uma coisa que fica à escolha de cada um, né? Por isso que ela diz que existe a parte exotérica da teosofia e a esotérica, né? A exotérica é essa que é aberta para todos. A esotérica interna é aquela que é, faz algumas exigências, né? Ou existem os pré-requisitos, né? Porque para se ter acesso até ao conhecimento, né, é preciso que se tenha antes um preparo. Isso sempre existiu na antiguidade, nas escolas, né, neoplatônicas, platônicas, pitagóricas, todas as escolas filosóficas sempre tiveram essa condição, né, de ter um lado, né, que seja mais aberto e aquele lado mais fechado, mais interno, porque há exigências. E nem todas as pessoas se propõem a atender a essas exigências, não que elas sejam obrigadas, por isso que se diz que é algo espontâneo, voluntário. Mas, dando seguimento, que o tempo, né, passa, urge, e a gente selecionou apenas alguns, né? Os dois capítulos são, né, bem extensos, as notas de rodapé são muito interessantes, né? Informativas e valiosas. Mas isso aqui, infelizmente, não vai dar, que o nosso tempo é limitado. A pergunta em relação a esse tópico, teósofos e membros da sociedade teosófica. O que foi dito, segundo se entende, refere-se aos membros do círculo externo. Mas como é quanto aos que se dedicam ao estudo esotérico da teosofia? Aqui é interessante, aí ela continua com, né, a indagação. São estes os verdadeiros teósofos, esses que fazem parte desse círculo interno?
É porque quando a senhora Blavatsky, com os outros, né, ela foi cofundadora da sociedade, o Coronel Olcott, Judes e outros, né, fundaram a sociedade, houve um tempo, um momento, que ela criou esse círculo interno, né, que depois foi dissolvido, para que aquelas pessoas que se propusessem a uma vivência dessa sabedoria, eles tivessem, né, oportunidade como grupo. Então, aí ela responde, não necessariamente, a menos que tenham dado provas de que possam ser assim considerados. Quer dizer, não necessariamente os que fazem parte ou fizeram parte desse grupo interno. Hoje existe um trabalho que é o chamado trabalho da escola esotérica de teosofia, né, que todo membro, quando recebe o diploma e lá no livrinho o princípio de trabalho da Sociedade Teosófica, do Showtime, e no próprio discurso de boas-vindas, na época da senhora Rada Burnier, hoje já do senhor Tim Boyd. John Coates foi um ex-presidente também. O senhor Tim Boyd lá está dito que existe esse trabalho, né? Mas que somente a pessoa atendendo. Logo, o membro, quando entra, ele não pode. Só depois de 2 anos, e mesmo assim, se atender a determinados requisitos, ele pode fazer parte dessa proposta, né, de continuidade desse grupo interno que a senhora HPB criou nos primórdios lá. Então, entraram em um grupo interior e se comprometeram a observar tão estritamente quanto lhes seja possível as regras do círculo oculto. Esta é uma empresa difícil, né? Um empreendimento difícil, uma vez que a primeira e principal das regras é a renúncia completa da própria personalidade, isto é, um membro que se comprometeu tem que se converter em um perfeito altruísta, não pensar jamais em si mesmo e esquecer sua própria vaidade e orgulho em função do bem de seus semelhantes, além do de seus irmãos do círculo esotérico, né, de círculo interno. Então, claro que são as exigências, né, feitas, mas será que todos cumprimos isso? Ou temos capacidade, condições de cumprir todos esses requisitos? Mas, como se diz, é um trabalho, né? É uma escola. Uma escola é para alunos, para estudantes, aprendizes, né? Então, vai se tentando, né? Quem sabe nas próximas existências isso pode ser alcançado. Então, ela vai, né, dizendo, os poucos teósofos verdadeiros com que conta a sociedade teosófica encontram-se entre esses membros. Isto não quer dizer que fora da SP e do grupo interior não exista o teósofo. Ela mesmo chega a afirmar, em outro ponto, que existem mais teósofos fora da sociedade do que dentro dela, né? Do que como membros. Então, há em número muito maior aqui do que geralmente se acredita, e seguramente muito mais que entre os membros do círculo externo da sociedade teosófica. Está aqui a afirmação de que, né, tem mais teósofos, né, aqueles que vivem e praticam a teosofia, do que dentro dela, que podemos ser apenas meros teosofistas ou estudantes da teosofia. Já é um passo grande, mas ainda, né, temos muito que caminhar. Aí vem, neste caso, qual a vantagem de pertencer à chamada sociedade teosófica? Onde está o estímulo? Qual é o móvel para isso? A resposta: nenhum, exceto a vantagem de obter instruções esotéricas, as doutrinas puras e verdadeiras da religião da sabedoria, e, se cumpre realmente o programa, gozar do grande apoio do auxílio mútuo e da simpatia. Simples assim, como ela diz. Nenhuma vantagem. Então, ela não está aqui para fazer propaganda, dizer, não, entre, tal, faça, né? Seja um membro da sociedade. Não. É uma escolha individual, né? E os resultados, as vantagens são essas, né? Claro que são enormes, né? São fabulosas, né? Mas ela deixa tudo na simplicidade, né? E aquela coisa, né? O sábio é aquele que sabe que nada sabe, né?
como já dizia, né? Parece que é atribuído a Sócrates essa afirmação. Então, a união é a força, a harmonia e os esforços simultâneos, bem dirigidos, fazem milagres. Este tem sido o segredo de todas as associações e comunidades, desde que a humanidade existe. Então, essa união, né, essa irmandade é que é importante. Né? Muitas vezes nós falhamos, né? Nós vivemos no meio, né? Não sei aqui quem conhece a astrologia, pena que a irmã Iranê não está aqui. Vivemos numa cidade que tem um perfil, né? Parece que eu não conheço nada de astrologia, mas que parece que tem essa proposta mesmo de, né, do individualismo, não vou dizer separatividade, mas do individualismo, né? Então é muito difícil você conseguir, né, ter assim um grupo maior, coeso, né? Você consegue ter aqui, felizmente temos, né, essas células, né? Mas um grupo maior é mais difícil, né? E não só aqui, né, como em muitos outros lugares. Daí porque essa busca, esse trabalho fica restrito assim a poucos, né, que tem essa, né, dedicação e se propõe a trabalhar nesse sentido. Então, um outro tópico, diferença entre teosofia e ocultismo, né, que traz aqui também algumas, né, indagações e, né, afirmações, o ensinamento da senhora Blavatsky, né, de grande valia. Teosofia e ocultismo são idênticos? Resposta: de maneira nenhuma. Um homem pode ser muito bom teósofo, dentro ou fora da sociedade, sem ser de qualquer maneira ocultista. Mas ninguém pode ser um verdadeiro ocultista sem ser teósofo em toda a extensão do termo. De outra maneira, não será mais do que um mago negro, consciente ou inconsciente. Olha aí, mais uma afirmação firme, forte da senhora Blavatsky, né? O ocultismo não é brincadeira. Tem aquele livrinho, né? O Ocultismo Prático, que ela faz aí essas afirmações, né? Não é a cada passo dado um abismo se abre, né? Atrás é um caminho sem volta, né? Não tem como, né? Então, um teósofo, um teosofista, né? Ele, né? Necessariamente não é um ocultista. Agora, todo ocultista, né? Todo, como ela diz, verdadeiro ocultista é um teósofo. Ele já, como se que o teósofo ele estivesse plantando, né? As sementes para, né, florescerem nessa condição de, né, trabalho direto, né? Sério, como era ela, a senhora Blavatsky, uma ocultista, né? E tantos outros, né? Que estavam com ela, que deram continuidade ao trabalho dela, são, né, ocultistas, e ainda hoje, no nosso meio mesmo, né, nas lojas aí, tem muitos, né, que têm essa qualidade. Mas, né, a maioria de nós, eu me incluo nessa maioria, estamos ainda no começo, ainda não chegamos lá. Não podemos ter né, esse grau de ocultista. Então, o que quer dizer isto? Já disse que um teósofo verdadeiro deve pôr em prática o ideal moral mais elevado, deve esforçar-se em reconhecer sua unidade com a humanidade inteira e trabalhar incessantemente para os demais. Pois bem, se o ocultista não desempenhar desta forma sua missão, o fará de maneira egoísta, já deixou de ser, em seu benefício pessoal. E se adquiriu maiores poderes práticos que os demais homens, comumente, exatamente por esse motivo, converte-se em inimigo do mundo e dos que o rodeiam, muito mais terrível que um simples mortal. Então, é aquilo que ela disse no parágrafo anterior. Pode se tornar um mago negro, até inconsciente. Então, olha aí, por que que não se pode dar pérolas aos porcos? Por que que esse trabalho tem de ser, e é para poucos, esse trabalho mais sério? O oba-oba está cheio aí, né? As pessoas estão procurando, mas um trabalho mais sério vai exigir essa condição, né, individual, altruísta, renúncia ao eu, à personalidade, né? Então, enquanto tiver isso, até entre nós mesmos, aí, né, a coisa vai ficar ainda, né, a passos
lentos. Mas é isso, né? Não vamos, por isso, também desanimar. Então, um ocultista é um homem que possui maior poder que os outros? Olha que pergunta. Muito maior, ela afirma, a senhora Blavatsky. Se o ocultista prático, é realmente instruído e não se contenta em sê-lo apenas de nome, né? Em sê-lo apenas de nome, é uma afirmação. Não são as ciências ocultas, aquelas ciências imaginárias da Idade Média que tratavam da suposta ação ou influência de qualidades ocultas ou poderes sobrenaturais, como a alquimia, a magia, a necromancia e a astrologia, conforme as descrevem as enciclopédias, conforme as descrevem, porque são ciências reais, verdadeiras e muito perigosas. Ensinam a força e influências secretas das coisas da natureza, desenvolvendo e cultivando os poderes ocultos latentes no homem, dando-lhes enormes vantagens sobre os mortais mais ignorantes. Olha que perigo, que faca de dois gumes, né? Que espada de dois gumes, né? Em mãos incautas, imagina. Bom exemplo disso é o hipnotismo, hoje em dia tão comum, na época dela, né? E objeto de indagações científicas. Hoje já até a ciência, a medicina já utiliza, né? Odontologia e outros ramos. O poder hipnótico foi descoberto quase por acaso e preparou o caminho do mesmerismo. Atualmente, um hipnotizador experimentado com seu poder pode fazer quase tudo o que lhe ocorrer, desde obrigar a um homem a se tornar bobo inconscientemente até induzi-lo a cometer um crime. Às vezes, até por meio de algum cúmplice do hipnotizador e em benefício deste. Não é um terrível poder se entregue em mãos de pessoas sem escrúpulos? É óbvio. E, sem dúvida, este não é mais do que um dos menores ramos do ocultismo. Um dos menores ramos, ainda, né? O comecinho mais que implica nesse desenvolvimento, despertar dos poderes latentes. Então, não pode ser, né? Aí dado a todos. Por isso que esse conhecimento, essa sabedoria e, principalmente, essas práticas são reservadas, né? Por isso que tem necessidade de se ter um guru, né? Alguém, né? Qualificado que possa orientar. E isso nos dias atuais, nessa era pós-modernidade, é complicado, né? Vai ser muito difícil se encontrar e se poder exercer isso, né? O momento parece que é de outra, né, proposta. Bom, aqui estamos já, né, tentando fechar a nossa reflexão. A vasta literatura produzida por autores ligados à sociedade teosófica, muito rica e diversificada, é o resultado de pesquisas desses autores e, se corretamente estudada, pode ser uma fonte importante de informações úteis para possibilitar a observação que traga uma compreensão mais ampla e profunda sobre a vida, a natureza e o universo. A sabedoria não depende necessariamente da erudição da pessoa. É aquilo que a senhora Anne Beza diz, né? Que a teosofia é como um oceano, mas que tem, né, tantas profundezas como tem também, né, baixios, praias, né, bacias, e que até uma criança pode se banhar. Então, né, é uma questão da gente se situar e ver até aonde nós podemos ir, temos condições de alcançar. Então, se ela não tiver liberdade em relação às informações que adquiriu, será sábia e estará por si mesma encontrando a verdade? Olha aí, por que há essa liberdade total? Né? A própria, né, sabedoria, ela proporciona essa liberdade, não é imposta. Né? Quem quiser que bata, né? Bater e se vos-á, né? Buscai e achareis. Então, é uma atitude, né, de cada um. A pessoa sábia, em qualquer circunstância da vida,
percebe o que é adequado, justo e equilibrado. Será humilde sem considerar-se nenhuma nem outra, né? Humilde não é aquele que diz que é humilde, né? Aquele que, pelo exemplo, né? Pela sua vida, pela sua simplicidade, né? Pela sua postura, ele, né? Vivencia, experimenta essa qualidade maior que é a humildade. O autoconhecimento tem tudo a ver com a sabedoria e com o encontro com a verdade. É o despertar da sabedoria em nós, mas ela não virá se não nos interessarmos em compreender a vida e a nós mesmos mais profundamente. Sabedoria e amor. A atitude sábia será sempre amorosa, benéfica, regeneradora e curadora. São palavras não minhas, né? Mas que está aí, não só na obra da senhora Blavatsky, que é o objeto de estudo, como em outros autores também. Como é o caso do irmão Marcos Rezende, nesse livro Autoconhecimento. É um livro fininho, mas com bastante, né, conteúdo e profundidade. Então, aprendendo a teosofia, a senhora Radha Burnier, né, se reporta a chave para a teosofia, falando de teos como resultando do verbo grego tem, significando crescer e expandir. Esse mesmo verbo é sinônimo à raiz verbal da palavra sânscrita Brahma, geralmente traduzida como divindade. Expandir e crescer. Ora, o nome oriental equivalente à palavra teosofia é Brahma Vidya, sendo que a palavra Vidya deriva-se da raiz verbal vidya, significando ver. Aí uma conclusão que a senhora Radha Burnier faz, que eu acho assim fantástica. Logo, podemos afirmar, com base nessa busca etimológica, que a teosofia é um modo de ver as coisas que está em contínua expansão, em contínuo crescimento. Isto é sabedoria. Aí ela transcreve uma afirmação da senhora Blavatsky, né, que a gente já viu, e essa, né, conceituação que a senhora Radha nos dá, né, da teosofia como sendo esse modo de ver as coisas que está em constante crescimento, poxa, né, transcende. É uma coisa para se refletir e ver que, né, não estamos tratando de coisas, né, estanques, fixas, né? Tudo está em constante, né, expansão, crescimento. Inclusive essa sabedoria. Então, aí tem essa distinção, né, de conhecimento, sabedoria, é aquela, como ela diz, a senhora Blavatsky, que a sabedoria reside em mentes que pensam por si mesmo, e o conhecimento em mentes que repetem ou refletem outras mentes, né? É o caso, né, que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou transmitindo o que ela apresentou, né? Então, isso é conhecimento, mas isso pode ser transformado em sabedoria. Se isso for digerido, for metabolizado, for internalizado, for refletido, for algo de meditação, então isso pode se tornar uma sabedoria, desde quando isso faça parte do viver, né, do agir, do pensar, do sentir, né, meu e de qualquer um de nós. Então, uma pessoa pode estar repleta de conhecimento acerca de vários campos de saber, contudo, ser profundamente ignorante acerca da vida e do seu significado. Outra coisa bem clara e evidente, né? E os exemplos estão aí. Não precisamos nem citá-los, né? Muito conhecimento, muita técnica. A humanidade hoje é top, né? Nós temos hoje, inclusive, usufruímos disso, mas o amor, a empatia, né? Todos esses valores que essa sabedoria nos propõe, né? Esse grande desafio nosso de vivência, de experiência, né? Ainda está sendo muito a desejar, fica a desejar. O mero conhecimento não traz paz, harmonia, um sentimento de integração com as coisas e as pessoas. Na maioria das vezes, o conhecimento gera arrogância, dominação, é aquele orgulho
do conhecimento, né? Uma pessoa muito erudita, né? Muito eloquaz, né? Que consegue ter um conhecimento, né? Ou expressar um conhecimento, uma memória fabulosa, ela, né? Pode se tornar uma pessoa, não necessariamente, não quer dizer que seja, porque esses sábios eles são também assim, embora eles demonstrem uma simplicidade, uma humildade que toca, né? É o caso de Jesus, né? Jesus nunca teve, apesar de ter aquela sabedoria toda, é um exemplo, né? O mais conhecido de nós tinha aquela humildade, simplicidade, né? De ensinar a quando se apanhar numa face, se oferecer a outra, né? Então, né? Isso é um símbolo, é uma alegoria, mas que tem muito conteúdo. Então, talvez nossa civilização seja uma grande evidência da espada de dois gumes, que é o conhecimento. Pois, embora tenhamos avançado tecnologicamente e gerado benefícios que no passado eram desconhecidos, também é forçoso reconhecer que produzimos situações contraditórias, se não perigosas, como é o caso da utilização da energia nuclear com fins militares. Há uma interessante passagem, isso é Sorahada Bonnier falando, em A Doutrina Secreta a esse respeito. O conhecimento é aquilo que nós falamos, em cabeças com pensamentos alheios. Eu até falei, né, diferente. A sabedoria em mentes que refletem por si mesma. Mas, mais ou menos, foi a mesma coisa. Eu disse com minhas palavras, né, não consegui ter essa, né, síntese que a senhora Ada Bonnier coloca aqui bem clara, né, para a gente. Então, é isso, né? Estamos, né, chegando. E aí não vamos mais, né, fazer essa abordagem mais detalhada, né? Já devido ao tempo que está se esgotando, né? Então, aquilo que foi dito, né? Que não, da teosofia não ser uma religião, mas algo, né, vivo e é patrimônio comum de toda a humanidade. Não pertence à sociedade teosófica, nunca pertenceu, nem ao sistema teosófico eclético, nem aos egípcios lá, né, na antiguidade mais remota, né? As civilizações anteriores, Atlântida, Lemúria, é patrimônio comum de toda a humanidade. Aí aquelas indagações, né, da vida, tal, também vamos, né? Então, o mundo atual, em vez de uma religião diferente, né, como pensam que é a teosofia, precisa de uma energia uniforme que possa unir religiões às religiões já existentes, explicar suas diferenças, demonstrar sua unidade e preparar as pessoas para a chegada da grande civilização na qual predominará Budi e não Manas, a sabedoria e não apenas o conhecimento. O senhor Srihana, aquele livrinho, né? O verdadeiro significado da sociedade teosófica, ele diz, quando a humanidade atingir esse ponto, né, de ter não mais essa condição como temos agora, né, de kama manas, mas sim de manas budi ou budi manas, aí o salto será grande. Mas nós ainda estamos nesse, né, processo ainda de, né, trabalho nesses princípios, né? Kama manas, né? Desejo, pensamento, né? Ou emoção, mente, né? E por isso ainda, né, não conseguimos fazer com que esses objetivos da hierarquia sejam, né, concretizados. Mas o karma bom do passado, algum sacrifício, algum esforço caritativo, alguns pensamentos puros e ternos, foram que nos conduziram a este núcleo vivo, para que a força da irmandade oculta se manifeste por meio de nós, como se fôssemos um corpo vindo para ajudar a regenerar o mundo. Essa é a proposta da sociedade teosófica, né? Que cada um de nós, a sociedade já é, a teosofia é a alma, a sociedade é o corpo, e que cada membro da sociedade sejamos esse instrumento, esse veículo para que essa energia, né, essa força superior venha e que nós possamos fazer com que isso se dissemine na humanidade. É uma responsabilidade muito grande, trabalho hercúleo, mas nós estamos nos propondo a isso, né? Se entramos
nessa seara, nesse caminho, é porque, né, queremos. E aí temos a nossa mandala, né, que é o nosso símbolo, né? E o lema: não há religião superior à verdade, né? E aí está todo o contexto dessa sabedoria, né, simbolizada nesses elementos aí, cada um deles com um significado maior. Mas é isso, irmãos. Então, paro por aqui para que a gente possa trocar ideias, ouvi-los, né? Eu já falei bastante, né? Então, vou interromper aqui a gravação, agradecendo a todos e vamos, então, para o nosso bate-papo.